Fala pessoal, beleza? Bom dia, Luciano por aqui, né, dando continuidade, pessoal, à nossa mentoria gradual. A gente está no livro 2, né, falando sobre o lateralidades, e a gente está, né, no capítulo 7. Eu dividi esse capítulo, né, entre texto e análise gráfica, tá? Então a gente vai trabalhar aqui, a princípio, né, o texto, e posteriormente, né, a gente vai para os estudos gráficos no próximo estudo, beleza? E aí a gente encerra, né, também o capítulo 7. No capítulo 7 a gente vai estudar movimentos projetados baseados no tamanho da primeira perna, né, que é o impulso. Isso aqui é bem interessante, né, traz uma visão macro de movimentações, né, traz algumas explicações, né, de por que ali em determinados estudos ali que a gente faz, né, eu acabo trazendo para vocês que a gente fica com uma perspectiva, né, de quando o mercado alcança determinada região, a gente pode ter lateralidade, né, aqui ele traz, né, algumas dessas dinâmicas, né, de movimento. O movimento projetado é um swing que é igual em tamanho ao swing anterior na mesma direção. Então, o movimento projetado, né, ele é um movimento de um swing. Eu aproveito aqui para a gente trabalhar ali a dúvida, né, de um dos amigos. Ele estava em dúvida do que era um swing, o que era um ponto majoritário, né, e a gente explora um pouco mais sobre isso. A gente já falou, né, já tem em vídeos anteriores, né, voltando alguns vídeos ali, você já vai ter essa ideia. Mas, de novo, né, pessoal, um swing é um movimento mais amplo, né? Ele não vai envolver uma, duas, três barras, né? Ele vai envolver 5, 7, 10, 12 barras, né? Ele vai envolver uma movimentação mais ampla. Quando a gente fala de um swing, a gente está falando de mais barras, né? Então, swings, mais barras. Quando ele fala de pernas, já é movimentos menores. Pernas pode ser uma, duas, três barras, né? Uma movimentação de uma perna. O que é uma perna de alta? É quando você tem um movimento de alta e o mercado finalmente tem uma correção, uma perda de mínima. Então, aqui terminou a perna 1. Quando ele volta a subir e ele corrige novamente, né, tem uma perda de mínimo, aqui terminou a perna 2. Então, um swing, ele vai normalmente ter essas movimentações de pernas dentro dele, porque a gente acabou de falar que o movimento de um swing é um movimento de mais barras, às vezes 10, 12 barras, 20 barras, né, uma movimentação que, por exemplo, né, o preço foi trabalhando, né, dessa maneira, e aqui ficou um ponto, e aqui ficou um outro ponto, né? E esse ponto, né, de pausa aqui que o preço fez, ele tem que ser um ponto de pausa extremo, né? De onde ele realmente iniciou uma movimentação mais alta. Então aqui fica a mínima de um swing, aqui a máxima de um swing. Até, né, ele conseguir, por exemplo, né, uma movimentação maior. Quando que eu vou entender, Luciano, que essa máxima passa a ser a máxima de um swing? Quando ele começar uma movimentação na direção anterior. Às vezes você vai ter uma máxima de um swing aqui, ó, como a gente falou, 30, 40 barras no mercado, volta para formar um topo duplo. Ele está testando um swing anterior, tá? Então, swings, movimentos maiores, pernas, movimentos menores, tá? Majoritário, né? Depois a gente já explora isso daí mais para frente. Então, você estima o quão longe o mercado irá na sua segunda tentativa, baseado em quão longe ele foi na primeira. Isso daqui é aprender com preço, né, pessoal? Se o mercado antes ele fez um bom impulso de alta a partir desse ponto, quando ele corrige, né, ele pode fazer um novo movimento de alta baseado no tamanho dessa perna, a partir desse ponto para cima. Muitas vezes ele vai fazer esses movimentos, né, quase no tique. Por que movimentos projetados funcionam? Se você estiver procurando por um movimento projetado, então você acredita que sabe a direção do modo sempre posicionado. Lembra quando o mercado faz um microcanal, e a gente fala que esse microcanal ele tem potencial para levar pelo menos a uma perna 2? Isso aqui é o início, né, de um modo sempre posicionado. É uma série de barras, né, indo na mesma direção sem correção. Então você acredita que sabe a direção do modo sempre posicionado, o que significa que você está provavelmente com 60% de certeza de que o movimento irá ocorrer. Por isso que mais vezes a gente trabalha a favor, né, de uma perna 2, porque a gente tenta identificar um lado, sair um pouco daquela possibilidade de somente lateralidade. Movimento projetado geralmente é baseado na altura do impulso ou da lateralidade. Então, o movimento projetado geralmente é baseado na altura do impulso, aquela dinâmica, né, de que a gente tem uma perna 1 e que mesmo havendo correção a gente vai ter uma perna 2, ou, né, no tamanho de uma lateralidade. O mercado está trabalhando, né, dentro de um range específico e quando finalmente ele rompe e tem continuidade, a gente pensa em 100% dessa lateralidade como, né, o movimento projetado. E o stop de proteção inicial normalmente está além do início do próprio do primeiro movimento. Aqui também tem uma dinâmica de stop, né, pessoal, que ela é cara, mas para ter melhor probabilidade, normalmente precisa se trabalhar desse jeito.
Se eu tenho um microcanal aqui, Luciano, e aí o mercado corrigiu, fez uma correção em duas ou três pernas, né, e eu ingressei aqui, ó. O stop é no começo do impulso. Porque se eu usar o stop aqui, ele pode ainda fazer uma quarta puxada e depois vir fazer essa movimentação. Então, em mais de 60% das vezes, o mercado vai acabar fazendo isso daqui. Em 5 a 10% das vezes, ele vai fazer a volta em V, né, que foi um padrão que ele acabou fazendo, né, por essa semana. Se o impulso for muito grande, os traders raramente irão arriscar tanto. Geralmente ainda terão uma operação lucrativa, mas o stop teórico ainda está, vejam aqui, ó, stop teórico ainda está abaixo do impulso. Não quer dizer que eu não possa desistir dessa movimentação, né, um pouco antes, se fizer sentido, o mercado conseguir um outro rompimento de uma lateralidade aqui, eu estou vendo que ele conseguiu o rompimento, que ele vai pagar movimento projetado para baixo, não tem por que eu esperar o stop pegar aqui, tá? Então posso encerrar esse trade, né, de maneira antecipada se o mercado qualificar algum tipo de movimento real, né, contra a minha posição. Tá? Não somente uma perda de mínimo, né, mas ele está confirmando ali uma continuidade contra a minha posição. Além disso, a probabilidade geralmente é maior do que 60%. Tá? Então, normalmente, né, você acaba tendo uma possibilidade de continuidade melhor, tá? Até mesmo do que 60%. Se o impulso tiver cerca de 4 pontos de altura, então o risco é de cerca de 4 pontos. Se o impulso tem 4 pontos, né, então se você ingressou aqui, o teu risco, né, passa a ser esses 4 pontos, né, toda essa movimentação. Como você acredita que o movimento projetado irá acontecer e que a estratégia de comprar no topo do impulso é boa, você está arriscando 4 pontos em uma aposta com cerca de 60% a seu favor. A matemática determina que sua crença de que a estratégia será lucrativa quando a probabilidade for de 60%, né, para mais, né, pessoal? Quando a gente tiver mais fatores, às vezes um tempo macro também indicando aquela mesma direção, isso nos ajuda, né, porque a gente consegue aumentar a probabilidade através de mais leitura. Será verdadeira somente se o retorno for pelo menos tão grande quanto o risco. Então, se eu estou arriscando 4 pontos, eu preciso buscar, né, pelo menos ali cerca de 4 pontos. Tá? Então, mesmo que o mercado corrija, né, assim, ó, quando ele faz uma correção, por exemplo, em duas pernas, se eu estou pensando nesse movimento medido, com essa amplitude, a partir, né, dessa mínima, se eu ingressar por aqui, né, eu já não tenho mais os 4 pontos de stop, eu tenho dois, porque o mercado corrigiu, digamos, até os 50% tá, dessa movimentação. Quando ele faz esse tipo de correção, né, e aí você usa a mesma dinâmica que o Al acabou de explicar, o teu stop agora passa a ser de 2 pontos, mas a partir do ponto de correção você ainda está buscando 4 pontos. Né? Então aqui às vezes você consegue uma relação matemática um pouco melhor. Isso é discutido no capítulo 25 sobre matemática do trade. Isso significa que para a estratégia funcionar você precisa de 60% de chance de, pelo menos, de fazer pelo menos 4 pontos, que é o alvo do movimento projetado. Em outras palavras, a única maneira da estratégia funcionar é se o alvo do movimento projetado for atingido em cerca de 60% das vezes. E funciona, né, pessoal? Tá? Quando a gente já trabalhou isso, né, vocês veem que mesmo em dias que eu acabo falando para vocês ali que eu tomei um stop naquela estratégia, um tempo depois eu vou operar da mesma maneira, né, porque normalmente o mercado acaba, né, cumprindo. Às vezes a gente antecipa ali um ingresso, né? Mas a ideia, né, central é que a gente tem que trabalhar, tá, da mesma maneira. Como operar a favor da tendência é a forma mais confiável de se operar? E aí, quando o mercado, por exemplo, faz um microcanal, é quando o microcanal está, pessoal, rompendo uma movimentação. Um microcanal que gere uma movimentação, por exemplo, inicial, quando ainda não havia. Há um ponto, né, que dentro de lateralidades, o mercado ele pode fazer microcanais, só que ele não sai de dentro do range. E aí essas movimentações ainda são qualificadas, né, como lateralidade. É diferente de quando você tem um microcanal realmente, né, rompendo e tendo continuidade, tá? Aí essa movimentação ela fica muito mais forte, né, com bem melhor probabilidade de ter algum tipo de continuidade. Então são movimentações diferentes. Às vezes dentro da lateralidade eu vou ter até uma série de microcanais, mas ele não irá romper. Isso a gente vê só como um acúmulo de pressão, isso nos auxilia, né? Caso o mercado inicie uma tentativa de um rompimento de alta, isso favorece a direção, né? Caso já tenha essa expressão compradora, né? Ali durante movimentações anteriores. Caso não haja, né? Você vai precisar qualificar somente o rompimento mesmo pela sua avaliação, né? Tá? Então, como operar a favor da tendência é a forma mais confiável de se operar? Existem estratégias que funcionam, então essa deve ser uma delas.
Essa é a razão pela qual os movimentos projetados funcionam. Ninguém sabe ao certo, mas essa é uma explicação plausível e a melhor que eu imaginei. Em outros momentos, né, pessoal, ele fala que, quando ele está falando sobre movimentos projetados, ele fala que quando, né, o mercado, por exemplo, tem um modo sempre posicionado, quando ele gera, por exemplo, um bom microcanal, né, de boa qualidade, que esse movimento geralmente vai ter uma perna 2, ele se refere porque computadores conseguiram criar essa movimentação. Então eles vão acabar comprando, né, as próprias correções, né, do preço. Muitas vezes, né, a movimentação de correção ela é até mesmo só pela realização de lucro, devido, né, à forma de minimizar o risco. Né? Então, se eles estão comprando cada vez mais alto, o preço médio deles fica mais alto. Quando eles começam a sair um pouco da posição, o preço médio melhora. Tá? Então ele traz algumas dessas explicações também em outros momentos. A maioria dos movimentos projetados se baseia em impulsos ou em lateralidades. Então, a maioria, né, dos movimentos projetados se baseiam em impulsos, tá, ou em movimento ou em lateralidades. Quando é baseado em um impulso, ele geralmente leva a uma lateralidade. Ciclos infinitos, né, pessoal? All-Brooks. Normalmente, impulso vai gerar um canal. E esse canal pode ser, a princípio, amplo, né, com uma correção já profunda, ou ele pode ser um canal estreito, que depois migrará para um canal amplo, mas que canais, né, normalmente acabam voltando para lateralidades. Tá? Então, esse impulso, né, ele vai acabar, né, gerando, geralmente, ele vai acabar indo, né, para uma dinâmica de lateralidade. Ele geralmente leva a uma lateralidade. Então, impulso, né, que vai gerar uma fase de canal, né, e que normalmente vai acabar indo para algum tipo de lateralidade. Pode romper para baixo, pode romper para cima. Tá? E quando ele é baseado em uma lateralidade, geralmente leva a um impulso. Aqui mais uma vez, né, pessoal? Isso aqui eu repito bastante para vocês. É que lateralidades geram tendências, né? Normalmente a gente tem um impulso saindo na lateralidade. E isso é bem positivo para a gente, porque é quando o mercado fica com a melhor probabilidade. É quando as pegadas, né, os microcanais, eles ficam mais claros ali e evidentes de um lado que a gente realmente tem que estar, né? Então, para a gente realmente não estar posicionado contrário a isso. Por exemplo, se houver um topo duplo, que é um tipo de lateralidade, os traders geralmente irão realizar lucros parciais uma vez que o rompimento de alta ou de baixo atinja o movimento projetado. Então, tem um topo duplo, certo? O mercado travou em determinado momento num determinado preço. Se ele romper, quando esses compradores, né, que conseguiram o rompimento, que entraram durante a movimentação, na hora que ele atingir esse movimento projetado desse topo duplo, eles vão começar, tá, a realizar lucros assim que o mercado, né, atinja um movimento projetado. Os traders olham para o rompimento, que é o impulso, e eles geralmente esperam alguma realização de lucro uma vez que o impulso tenha atingido a área do movimento projetado. Se o rompimento se dá através de um forte impulso e não houver uma pausa significativa no alvo do movimento projetado, o impulso em si geralmente leva a um movimento projetado baseado na altura do impulso. Aqui é um tipo, né, de avaliação de rompimento, né, pessoal, que a gente também exalta bastante aqui dentro dos nossos estudos, né? Quando a gente tem um impulso e não houver uma pausa significativa no alvo do movimento projetado, não há pausa significativa, por exemplo, no topo duplo, que era para ser considerado uma lateralidade, né? Todo topo duplo é uma potencial lateralidade, mas houve um rompimento. E quanto mais forte for a qualidade desse rompimento, melhor é a chance da gente ter uma excelente continuidade. Tá? Então, alguma realização de lucro, né, em alvos de movimento projetado, isso é bem comum, segundo alvo, né, quando a gente está falando de alvo de um topo duplo, a lógica que o alvo usa é o segundo alvo. Impulso em rompimento em microcanal geralmente leva a alvo com a altura do impulso. Então, às vezes, se tiver tido um impulso aqui anterior dessa pausa, né, que é desse topo duplo, quando ele rompe, né, sem nenhuma correção e sem essa pausa, geralmente ele está indo pagar a altura, né, desse impulso. Se for um impulso mais amplo, você mira no alvo um pouco maior. Tá? Então, é uma possibilidade de leitura. Uma vez que o mercado chega lá, os traders geralmente começam a realizar lucros. Então, às vezes, vai ter um ponto, pessoal, de pausa. Ó, o mercado gerou um impulso, certo? E aí ele começou a fase, né, de uma correção. Aqui é um topo duplo. Vocês concordam comigo que aqui é um topo duplo? E normalmente em topo duplo é considerado uma possibilidade de lateralidade. Se ele passa direto, né, dessa movimentação aqui, ó, sem nenhum tipo de pausa, e aí ele passa também do alvo, né, da própria correção, né, aqui, e ele passa sem expressão, o alvo é o movimento medido, né, desse primeiro impulso, tá? Então ele ainda está indo buscar esse outro alvo aqui que já é do impulso. E às vezes alvo também de um pivô maior, e às vezes a confluência, né, de todas essas informações.
É, aqui, né? Só. Assim que há uma correção após um forte movimento, geralmente há uma segunda perna na direção daquele forte movimento. Tá aqui, pessoal, né? Aqui está um pequeno trecho que a gente explora, né, diariamente ali em várias leituras do preço, né? Assim que há uma correção após um forte movimento, geralmente há uma segunda perna na direção daquele forte movimento, né? Esse movimento ele tem que ser forte, ele não pode ser uma lateralidade, ele não pode ser uma série de dojis, ele precisa ser uma movimentação que você consiga observar de maneira fácil, né, que um dos lados realmente esteve, né, no controle ali, né, durante aquela movimentação, tá? Não pode ser um movimento, né, que você vai ter uma série de dojis, né, que o mercado vai ter uma série de barras sobrepostas, tá? Cuidado, não é isso. Então, o mercado precisa, né, ditar uma direção para que você possa pensar que essa movimentação de correção vai levar a uma perna 2, tá? Ela é aproximadamente do mesmo tamanho da primeira perna, né, que é a lógica do movimento medido que a gente está estudando agora. Esse conceito é a base de algumas técnicas confiáveis para projetar um possível alvo para um final da segunda perna. Essa área de movimento projetado é um local razoável para realizar lucros, em sua posição a favor da tendência. E, em seguida, você pode esperar por outra correção para restabelecer a sua posição anterior. Então, o mercado fez um grande impulso, corrigiu, pagou a dinâmica desse grande impulso. Ele pode gerar uma nova correção para que você possa vender de novo. Isso daqui nada mais é do que um canal. Então, você estaria vendendo alto no canal para buscar uma próxima puxada. Você vendeu a princípio a favor do primeiro impulso para pegar a segunda movimentação e depois para pegar a terceira. Depois de uma terceira, né, aí já tem a possibilidade de uma wedge, aqui já pode ter um pouco mais de atividade lateral, cerca de 1, 2 horas. Né? É, a dinâmica de TBTL, né, pessoal? Correção. Se houver um forte setup de reversão, você também pode considerar a entrada em uma operação contra a tendência. Normalmente, né, isso aqui é após 3 puxadas, tá? Quando o mercado fizer um forte movimento e após isso mostrar uma correção, ele provavelmente terá uma segunda perna. Mais uma vez, né, a repetição daquilo que a gente viu aqui. Ó. Quando o mercado apresentar, né, um forte movimento, após isso mostrar uma correção, ele provavelmente terá uma segunda perna. Esse forte rompimento, pessoal, ele não pode estar contido dentro de um range, tá? Opa, Luciano, aqui está a máxima do dia anterior, aqui está a mínima do dia anterior, certo? E aí o mercado abriu aqui no meio. E aí ele gera um impulso de alta, bom, um bom microcanal, ele chegou até próximo do topo, mas ele não teve nenhuma continuidade. Então aqui, né, eu não rompi nada, eu não saí de nada, né, eu estou contido ainda dentro de uma movimentação. Então sempre que o mercado está dentro de uma movimentação, você desconfia que aqui é alto e aqui é baixo. Alto na lateralidade, baixo na lateralidade. Um terço inferior, região de compra, um terço superior, região de venda, tá? Enquanto ele não tiver realmente um rompimento real, essa, né, é uma das regras operacionais, né, de você é, evitar, né, de fazer compra aqui, de você evitar de fazer venda aqui, porque normalmente são trades que vão dar errado, tá? E essa segunda perna, com frequência, possui aproximadamente o mesmo tamanho da primeira perna, o movimento medido. Esse é o movimento de perna 1 igual a perna 2, mas também é chamado de movimento ABC ou movimento AB igual a CD. Essa terminologia alfabética é confusa e é mais simples se conferir os dois movimentos como perna 1 e perna 2. Eu também realmente prefiro, né, nesse cenário, né, pensar em uma perna 1, ela vai ser igual, né, à movimentação da perna 2. E a correção após a perna 1, simplesmente como correção, né, que ela pode ser com uma, com duas, com três pernas. Né? A correção ela pode, né, se manifestar de diferentes maneiras, até mesmo com 4 pernas, né, que seria uma wedge com fundo duplo, né, numa uma correção de baixa. Né? A confusão com a rotulação alfabética é que em um padrão AB igual a CD, o B, o C e o D correspondem ao A, B e C em movimento ABC. A perna B de um ABC é a correção e ela cria uma área densa em um market profile, gráfico de informação de preço, né, aqui né, da Bolsa de Chicago. O meio de qualquer área densa geralmente leva a um movimento projetado. E aqui o alvo é o mesmo baseado em AB igual a CD. Por exemplo, né, para AB igual a CD, em uma tendência de alta, se você iniciar no ponto A, tá? O mercado iniciou aqui ó, no ponto A, e adicionar ao tamanho da perna
da perna AB, que é B menos A, e em seguida adicionar isso a C, você terá C mais B menos A. Para essa área densa, inicie A e então adicione o tamanho da perna AB, que é B menos A, e em seguida volte para a metade da área densa. Portanto, subtraia metade da perna, né, BC. E após isso, adicione a altura subtraída da metade da área BC, para obter um movimento projetado para cima, a partir do meio daquela área BC. Pessoal, isso daqui fez sentido, né? Toda essa matemática, o Al era matemático, né? Além de médico, ele era matemático, né? É matemático, né? Ele também tem essa formação. Claro que tudo isso daqui, ó, se você realmente calcular, né, você vai chegar a essa conclusão, se você fizer esse desenho. Mas não é muito mais fácil você entender que a dinâmica de uma perna A, né, de um forte impulso, havendo correção, ela vai ter a dinâmica, né, de um tamanho aproximado dessa, dessa perna, dessa amplitude, vai ser um tamanho aproximado dessa amplitude, de que perna 1, né, vai ser um tamanho similar à perna 2, é bem mais fácil. E fora que as correções, né, elas ficam mais abertas, né, elas podem ter uma, duas pernas, né, ela pode ter apenas uma perna e o mercado retomar. Às vezes o mercado, quando ele está mais forte, ele faz uma pequena correção, e aí a medida da perna 1 com a perna 2 vai ser isso daqui, né, a partir da pausa, né, do movimento da correção, tá? Então, acaba fazendo mais sentido, né, você operar isso daqui dessa maneira, tá? Ambas as equações são iguais a C mais B menos A, e, portanto, fornecem o mesmo movimento projetado. Isso é muito complicado e de pouca importância porque você não deve estar apostando contra o movimento com uma ordem limitada baseada apenas em extensões de Fibonacci, movimentos projetados ou quaisquer outros magnetos. Esses alvos apenas fornecem um guia para mantê-lo operando a favor da tendência até que eles sejam atingidos. Então, só está reforçando aqui, né, que essa dinâmica de trazer muito pensamento e muita dificuldade para isso daqui vai acabar, né, te atrapalhando. Assim como várias outras ideias. Né? Aqui ele traz até mesmo uma pequena crítica que é a Fibonacci, né, que do meu ponto de vista não é algo difícil de a gente fazer, né, a projeção, a partir do momento que você se acostuma. Mas né, aqui ele traz essa crítica, tá? Operando a favor da tendência até que eles sejam atingidos. E nesse ponto, você também pode considerar setups contra a tendência. Então, quando o mercado alcança alvo, né, de movimento projetado, se às vezes o macro também permitir, né, porque às vezes o macro está contra a tendência, mas você tem um bom impulso que vai levar uma perna 2 e o macro está te revelando ali que ele está passando na 20, né, em uma tendência de baixa. E aí, considerar um setup contra a tendência em um alvo, né, de movimento projetado, né, de perna 1 igual a perna 2, ou Fibonacci, né, ou segundo alvo, né, formas, né, de razões ali que o mercado poderia levar a uma correção, você poderia ali até mesmo operar, né, contra a tendência. Então, alvos são guias para se manter operando a favor da tendência. Adicionalmente, as claras entradas para correções que configuram movimentos projetados. Algumas vezes há uma situação mais sutil que é igualmente válida. Quando o mercado estiver em um forte movimento de tendência e após isso fizer uma perna de correção bastante forte, para em seguida apresentar uma lateralidade, outros traders podem usar a metade aproximada da lateralidade para projetar onde a segunda perna de correção pode chegar. À medida que a lateralidade se desenvolve, continua ajustando a linha para onde avalia o ponto médio, e ele geralmente está próximo do ponto médio da correção, uma vez que o movimento finalmente tenha completado a sua segunda perna. Isso serve apenas como orientação sobre onde você deveria estar antecipando o final da correção de duas pernas, assim como um guia para o mercado estruturar a operação para a retomada da tendência. Então, muitas vezes, pessoal, a gente vai ter, né, aqui eu coloquei a mínima da lateralidade, aqui tem uma lateralidade, tá? E muitas vezes o mercado ele vai, né, manter fundos aqui, ó, que vão testar abaixo, né, desse fundo aqui. Ó. Eu tenho um ponto de pausa, né, a mínima da lateralidade. Às vezes ele vai vir testar abaixo, às vezes ele vai testar um pouco acima, tá? E aí o Al cita que ele vai acabar usando o centro, né, dessa lateralidade como dinâmica de ponto de partida para pensar no movimento mensurado dessa perna, tá? Dessa daqui, tá? Para
comparar com o movimento dessa outra. Ele acaba utilizando o centro, né, aqui, ponto médio, né, dessa lateralidade ali. Aqui, pessoal, aqui, ó. Apresentar a lateralidade, né, a metade aproximada da lateralidade para projetar onde a segunda perna de correção pode chegar. Então ele vai acabar usando o centro, né, dessa lateralidade como projeção ao invés de usar a mínima da lateralidade, tá? Eu particularmente, né, como que eu faço? Eu vou usar a mínima da movimentação, tá? Eu acabo utilizando isso daqui dessa maneira. Tá aqui a perna 1, o mercado corrigiu, teve lateralidade, eu acabo pensando na perna 2. Passa, né? Eu compreendo aqui essa dinâmica que ele usa, mas particularmente eu acabo fazendo dessa maneira, né? Por repetição. É, próximo do ponto médio da correção, uma vez que o mercado tenha completado, né? Aqui, né? Pensando somente, né, para a retomada, né, da tendência. Assim como um guia para o mercado estruturar uma operação para a retomada da tendência. Você também pode simplesmente utilizar a projeção de perna 1 igual a perna 2, né, que é aquilo que eu acabei de trazer para vocês. Eu posso pensar de uma forma, né, que para mim acaba sendo mais simples, perna 1 igual a perna 2, sempre simplificando as coisas. Né? Por exemplo, em uma bandeira de alta de duas pernas, pegue o tamanho da primeira perna de baixa e subtraia a altura do topo da correção para encontrar um local razoável para a segunda perna de baixo de correção, onde ela pode terminar. Ele fala, pessoal, para você pegar essa movimentação aqui, ó, e aí quando o mercado sobe, você subtrai essa perna dessa, né, para que você chegue na quantidade de pontos que ele pode passar, né, desse nível. Basicamente é você repetir que essa perna 1, né, agora a gente está falando da correção, tá, pessoal? Que essa perna 1 de correção, ela vai ter um tamanho similar a essa perna 2, tá? Então o mercado às vezes ele sobe aqui em uma, duas pernas, e se aqui ele desceu 300 pontos, aqui a gente vai descer cerca de 300 pontos, tá? Isso pensando, né, em movimento medido, tá? Para as pernas de correção, tá? Então simplificando isso, né, aqui que ele trouxe, seria exatamente você também entender que os movimentos de pernas, não só baseado no impulso, mas também os de correção, né, como eles são operados por vários computadores, muitas vezes eles terão, né, um tamanho bem similar. Então, isso também te auxilia a entender o tamanho, né, dessa perna 2. Existe uma variação disso nas tendências em forma de impulso e canal, nas quais a altura do canal é quase a mesma altura do impulso. Então aqui ele traz, né, que existe essa possibilidade. Ó. Se isso aqui é o impulso, né, que esse canal, né, ele iniciou essa movimentação e esse canal termina, né, numa possibilidade de ter o mesmo tamanho, tá, desse impulso. Então existe uma variação disso. Isso é especialmente verdadeiro quando o impulso for forte. Então se esse impulso for muito amplo, né, esse canal realmente pode terminar em um movimento projetado. Ele está falando que o impulso tem que ser bastante forte. E o canal, né, de um impulso forte ele também vai ser duradouro e ele vai acabar pagando o movimento projetado inteiro, né, desse impulso forte. É, tal como tal como um com barras de tendência excepcionalmente grandes e com várias barras fortes de tendência com pouca sobreposição e sombras pequenas. Quando há um forte impulso, o mercado pode fazer um movimento projetado em qualquer direção, mas normalmente o faz a favor da tendência baseado em alguma combinação da abertura. Isso, né, quando o mercado, né, abre, iniciando o dia, né, pessoal, com algum tipo de rompimento. A gente já falou sobre rompimento e correção, sobre rompimento e continuidade, sobre rompimento e falha de rompimento, mas normalmente ele tem que sair de dentro do dia anterior. Tá? Então, está falando aqui de um padrão de continuidade. Né? Combinação da abertura, fechamento, máxima ou mínima da primeira e última barra do impulso. Voltando aqui, pessoal, só. Mas normalmente o faz a favor da tendência baseado em alguma combinação da abertura, do fechamento, da máxima ou da mínima, da primeira e da última barra, né, do impulso. Então, às vezes, né, a gente vai ter movimentos, né, da primeira, combinação às vezes, né, da primeira e da última barra, né, desse impulso. Então, a primeira, né, enquanto for impulso, não está havendo correção. Na hora que tiver a primeira correção aqui, pessoal, tá? Ou até mesmo uma barra de baixa, né, mesmo que ela não tenha perda de mínima, aqui finalizou o impulso, tá? Deixa eu só fazer isso aqui de novo. Assim, ó. Aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, um impulso aqui, ó, de 3 barras. E aí a quarta barra, ela pegou e fez isso aqui, ó.
e a quinta barra fez isso. Não teve perda de mínima, ele não teve uma L1 real. Só que o impulso, né, e quando a gente vai trabalhar movimento medido, você vai trabalhar desse ponto a esse ponto, tá? Pensando nesse alvo aqui, ó, desse movimento projetado. A partir da mínima, né, dessa barra, né, a princípio, porque ela foi a primeira correção. Tá? Às vezes a correção é tão breve, né, quanto uma única barra. O mercado pode fazer um movimento projetado em qualquer direção. Por exemplo, né, se houver um enorme impulso de alta, a gente já passou por essa etapa, é, aqui, né, por exemplo, se houver um enorme impulso de alta, pegue o número de pontos da abertura da primeira barra do impulso até o fechamento da barra final do impulso. Que é basicamente aquilo que eu acabei de desenhar aqui para vocês, né? Você vai pegar aqui ó, a abertura tá, da primeira barra, que é a forma que eu uso, né? Eu não uso o pavio. E para ter uma forma só, né, pessoal, fazer sempre da mesma maneira. Então eu acabo usando sempre o AU, ele traz das duas formas. Você poderia pegar essa projeção dessa maneira, as duas extremidades, ou pegar, né, o fechamento, a abertura dessa e o fechamento dessa. Eu uso sempre abertura e fechamento. Abertura da primeira barra do impulso até o fechamento da barra final do impulso. E adicione isso ao fechamento da última barra do impulso. A última barra do impulso está aqui, né, digamos, porque aqui né, o mercado apresentou uma correção, um doji. Tá? A última barra do impulso. O canal que vem em seguida geralmente irá encontrar alguma resistência nessa área. Quando você desloca o movimento projetado, né, muitas vezes ele vai acabar encontrando algum tipo de pausa né, no movimento projetado desse impulso inicial. E o mercado normalmente irá corrigir até o fundo desse canal. A gente já trabalhou isso aqui também, né, pessoal? Quando o mercado faz impulso e ele inicia uma fase de canal, né, quando né, o mercado, por exemplo, tem aqui uma resposta de uma wedge, né, que quando ele renova o ponto de inflexão, normalmente ele vem testar o início do canal. E aqui mais vezes inicia alguma etapa de grande lateralidade. Tá? O mercado normalmente irá corrigir até o fundo desse canal. Esse alvo do movimento projetado é uma área na qual você pode realizar lucros de sua posição compradora. Às vezes, o mercado pode fazer um movimento projetado da mínima da primeira barra do impulso, agora ele está falando da mínima da primeira barra do impulso, até o fechamento ou a máxima da barra final do impulso. Agora ele usou as extremidades, a mínima e usou a máxima, e não a abertura e o fechamento. Por isso, é prudente olhar para todas as possibilidades. Como é essa possibilidade, né, pessoal, de olhar a abertura e o fechamento, ela é mais sensata, né, eu acabo nem analisando essa outra, para não ter que ficar fazendo as duas coisas. Tá? Ou a partir, por isso é prudente olhar todas as possibilidades. Com menos frequência, o mercado não irá formar muito de um canal de alta e reverterá até preços abaixo do fundo do impulso para em seguida fazer o movimento projetado para baixo. Então, com menos frequência, né, o mercado ele não irá formar muito de um canal de alta, né, depois de um impulso desse, e reverterá para preços abaixo do fundo do impulso, ou seja, o mercado vai fazer isso aqui. Ó. Quando que ele faz isso aqui, pessoal? 5 a 10% das barras do gráfico. Se é um impulso, provavelmente é um mercado de modo sempre posicionado. Na grande maioria das vezes, você vai ter um microcanal aqui. E com muito menos frequência, ele vai fazer isso daqui. Ó. Com menos frequência. Ele traz, né, dentro daquela dinâmica de volta em V, ele traz 5 a 10% das barras do gráfico. Reverterá até preços abaixo do fundo do impulso, para em seguida fazer um movimento projetado para baixo. Vejam que quando ele fala que esse impulso ó, ele foi revertido, ele está falando que ele vai fazer o quê? Um impulso projetado para baixo. Reversão de impulso, né? E canal de alta para baixo. Então, era para ele fazer um canal de alta. Esse era o movimento esperado. Ele reverteu essa movimentação. Tá? Ele fez aquilo que o mercado faz menos, né? Que é trabalhar a reversão direta ali né, de um impulso. É importante lembrar que na maior parte do tempo o mercado está em algum tipo de lateralidade. Né? Isso é um padrão. O dólar, né, pessoal, ultimamente ele está trabalhando muito mais em movimentação de lateralidade que o índice. Né? Se vocês observarem a amplitude dele, né, a amplitude das barras do gráfico diário, né, elas estão, em sua maioria, né, com cerca de 50, 40 pontos. Né? É uma amplitude menor. Tá? Tá um mercado mais calmo. Né? E assim,
a probabilidade direcional de um movimento equidistante é de 50%. Então, o dólar está numa configuração interessante para se trabalhar um pouco mais, né, a dinâmica de lateralidade, já que 80%, né, das tentativas de rompimento e lateralidade irão falhar. E quando ele está numa amplitude menor, né, como ele já não tem, né, tanta força, quando você tem conceitos, né, de reversão, como o edge com topo duplo, muitas vezes o mercado apresenta reversão ali. Então acaba sendo uma possibilidade de forma, né, de trabalhar. Isso significa que é tão provável o mercado subir X pontos quanto cair o mesmo número de pontos. Então, em lateralidade, né, você já viu que é um mercado neutro. Né? Então, principalmente quando o mercado está ao meio da lateralidade. Né? É justamente quando a gente não tem, né, nenhuma eficiência quanto ao lado que o mercado vai, né, se dirigir. Então, se eu não tenho uma boa eficiência, aqui eu não posso abrir operação nenhuma. Quando houver uma tendência, as chances são melhores na direção da tendência. Quando houver um forte impulso, as chances de continuidade podem ser, podem ser de 60% e algumas vezes de até 70%, se o padrão geral do gráfico for consistente com o forte movimento de tendência. Então, às vezes, né, a gente tem uma probabilidade bem mais alta. Além disso, quando o mercado estiver no fundo de uma lateralidade, a probabilidade favorece um movimento de alta. Né? A gente acabou de falar que em lateralidade, assim que o mercado se encontra dentro de um range, se ele não rompe esse range, um terço inferior, local de compra, um terço superior, local de venda. Tá? Então, é uma questão de localização, né? Nem tanto, né, de que você precisa, por exemplo, iniciar uma tendência de alta, que é mais uma questão de localização. Tá? Às vezes vai ter muita barra ruim antes de ter algum tipo de movimentação aqui de alta. Né? Ele pode gerar lateralidade, aqui vários dojis, como a dinâmica, né, de uma bandeira final, né, aqui baixo na lateralidade. Tá? Então, às vezes isso daqui vai demorar a ter algum tipo de reação. Além disso, quando o mercado estiver no fundo de uma lateralidade, a probabilidade favorece o movimento de alta. E quando estiver no topo da lateralidade, a probabilidade favorece o movimento de baixa. Isso se deve à inércia do mercado. Isso significa que o mercado tende a continuar fazendo aquilo que ele está fazendo. Se ele estiver em tendência, as chances favorecem mais a tendência. Se ele estiver em lateralidade, as chances favorecem. As chances são de que as tentativas de rompimento elas venham a falhar. De fato, cerca de 80% das tentativas de reversão de tendência elas falham. Então, pessoal, pegou tendência, por isso que a gente sempre fica retomando aquelas regras, né? Opa, Luciano, o mercado está retornando a 9. É uma tentativa de reversão que falhou e da 9 retomou. Opa, Luciano, M2B, M2S, o mercado retornou a 20. Né? É um padrão, né, de retomada da tendência. A tentativa de reversão falhou e os compradores retomaram. O gap de média é também um setup de falha de reversão. Né? Então, 80% das tentativas de reversão de uma tendência, elas vão falhar. Tá? Então, elas tendem a falhar. E é por isso que você deve esperar que elas evoluam para correções. Então, as reversões, né, você pensa nelas como correções. Após isso, retomar a direção da tendência. Além disso, 80% das tentativas de romper a lateralidade falham. Eu gosto, pessoal, do termo 80% das tentativas iniciais de romper uma lateralidade, elas vão falhar. Né? Porque eu tenho que identificar essa lateralidade rápido para eu poder operá-la, né, como lateralidade. Por isso faz muito mais sentido matemático apostar contra o rompimento nos topos e fundos da lateralidade, principalmente inicialmente, do que comprar grandes barras de tendência próxima do topo e vender grandes barras de tendência próximas do fundo. Tem um padrão, né, pessoal, que é do livro 3, né, que a gente ainda vai, né, estudar ali no futuro, que às vezes, né, a barra 1 do dia, ela mantém, por exemplo, ou um grande doji, ou ela é uma grande barra. Né? O mercado faz uma barra grande, né? Às vezes até gera reversões climáticas, né? Que quando você tem uma barra que se desloca muito, e a barra seguinte, as barras seguintes, né, por exemplo, elas conseguem reverter essa movimentação. Isso aqui chama-se reversão climática na abertura. Né? São um dos padrões de abertura que a gente vai estudar no futuro. Aqui é um tipo de padrão, que é um tipo de padrão que teve rompimento, né, e esse rompimento ele falhou, ele levou a uma falha de rompimento. Né, ele teve rompimento, mas levou a uma falha de rompimento, porque normalmente ele vai reverter e vai virar uma boa movimentação de queda. Mas, né, normalmente, quando o preço se encontra dentro do range, se ele não tiver um rompimento aqui abaixo dessa mínima, a princípio, quando o preço estiver dentro desse range aqui, ó, pense aqui, né, opa, Luciano, o mercado não teve continuidade, teve uma barra, né? Ou aqui o mercado tem um nível de resistência, e aí o mercado fez isso aqui, ó.
Quando ele chegar no fundo dessa movimentação, a princípio pense, né, que isso aqui pode ser uma lateralidade. Tá? Por quê, Luciano? Porque enquanto ele não tiver o rompimento, ele estiver dentro do range, por exemplo, da primeira barra ou dentro do range do dia anterior, sempre que você estiver exposto dentro já de uma extremidade máxima e mínima, a princípio, né, como falei, 80% das tentativas de rompimento de lateralidade vão falhar inicialmente. Tá? Então, por isso, né, principalmente no início, você tenha, né, um pouco mais de cautela. Claro, o mercado configurou rompimento e continuidade, aí sim trabalhar o movimento projetado. Tá? Aqui tem algumas informações, né, pessoal, inércia do mercado. Ele tende a continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo. 80% das tentativas de reversão falham, opere a favor. 80% é lateralidade, né, TR. 80% dos rompimentos falham, apostar contra, né, esses rompimentos, tá? Só alguns lembretes ali, né? Aqui está um exemplo, aqui está um exemplo de um movimento projetado que usa várias suposições. Houve um forte impulso de alta formado por 3 barras de tendência de alta que rompeu uma lateralidade. Opa, então legal. Então eu tenho uma lateralidade aqui, ó, e aí eu tive, né, aqui nessa movimentação um forte impulso de alta por 3 barras, né, que rompeu, né, essa lateralidade. A barra seguinte foi uma barra de tendência em forma de doji. Né, 3 barras, ele falou, né, e depois ó, a barra seguinte foi uma barra de tendência em forma de doji. A barra seguinte foi uma pequena barra em forma de doji. E essa pausa significou que o impulso terminou na barra anterior. Vejam que quando tem um doji, pessoal, o impulso terminou aqui. Ó. Aqui começou o impulso, aqui terminou o impulso. O doji ele pôs fim ao impulso. Então, se eu tenho um doji, uma barra de baixo, uma barra uma barra pequena, né, ali contrária a essa movimentação, tá? O doji pode até ser de alta, ele vai por fim, né, a essa movimentação. Se eu tiver um doji, né, dessa maneira, ele vai por fim à movimentação. Se eu tiver uma barra de baixa, Luciano, dessa maneira, ele vai por fim ao impulso. Tá? Então, doji, ele finalizou o impulso. Barra seguinte foi uma pequena barra em forma de doji, e essa pausa significou que o impulso terminou na barra anterior, que foi a última das barras consecutivas de tendência de alta. Então, as barras consecutivas de tendência de alta são as 3. O rompimento foi forte, pois houve pouquíssima sobreposição entre as barras. Sobreposição, né, pessoal, é a gente observar isso aqui, ó, né, se... Opa, deixa eu colocar aqui nessa cor aqui, aí vai fazer sentido. Né? Sobreposição é isso aqui, ó, né, tendo alguma outra máxima de barra aqui anterior, ó, sobreposição, a pouca sobreposição, isso se refere a isso aqui, ó, a gaps abertos, com a abertura de cada barra no fechamento ou acima do fechamento da barra anterior. A maior sombra em qualquer barra foi de apenas 2 ticks, então tem muito pouco pavio. E algumas não tinham sombra na parte inferior, ou seja, o mercado abriu e ele já subiu. A primeira barra foi de 3,5 pontos, 14 ticks. Aqui ele está enumerando, mas não necessariamente a gente precisa trazer essa informação. Mas a primeira barra foi grande, ó, 14 ticks de altura. A segunda barra teve 10 ticks. Vejam que eu fui reduzindo o tamanho das barras, né, conforme aquilo que ele foi falando. E a terceira barra teve 8 ticks. A terceira barra aqui, ó, teve 8 ticks de altura. E a quarta barra teve um tique de corpo de alta. Então a quarta barra, né, que foi o doji, ela teve somente um tique. E esse um tique do corpo de alta, mais 3 tiques de sombra abaixo e 2 tiques de sombra acima. Então, ela tem um pouco de pavio acima e um pouco mais abaixo. 2 tiques de sombra acima. Esse doji foi a primeira barra que não teve momentum. É isso aqui que é a parte importante. Ó. Se durante essa fase era um impulso, onde o mercado ia gerando aceleração, essa lá acabou com a aceleração. O mercado teve neutralidade. Ele foi acima, veio abaixo, voltou e fechou no meio. Né? Então ela foi a primeira barra que não teve momento. Portanto, ela lhe disse que o impulso tinha terminado na barra anterior. O impulso terminou, né, ainda na barra de alta. A abertura da primeira barra foi 8 pontos abaixo do fechamento da terceira e última barra de alta no impulso. Por isso, o impulso deve ser considerado como tendo 8 pontos de altura. Então, ele está trazendo, né, que dessa mínima até esse ponto, o impulso tinha, né, 8 pontos. Deixa eu só me encontrar aqui, pessoal. 8 pontos de abertura. Aqui. Só trocar a coloração aqui. Você pode mensurar da mínima da primeira barra,
Então agora ele usou da mínima, né? Da mínima da primeira barra até a máxima da terceira barra, ou mesmo, né, da máxima do doji, que foi a quarta barra, mas é mais conservador usar o menor valor calculado para a sua projeção inicial. Como ele já trouxe que é mais conservador e eu vou ter uma melhor probabilidade de alcançar esses movimentos dessa maneira, quando eu li isso daqui, eu já passei a pensar e a utilizar, quando eu usava essas projeções, sempre dessa maneira, da maneira mais conservadora. Eu pego a abertura e o fechamento. Se tiver um pavio desse tamanho, para mim, eu ignoro. Tá? Se a segunda perna ultrapassar esse alvo, então observe, né, outros alvos. Se o mercado passar fácil disso, aí sim, né, eu vou começar a buscar mais razões. À medida que o impulso estava se formando, se você comprasse em qualquer ponto, seu stop dessa operação deveria ser abaixo do início do impulso. De novo, né, pessoal, a gente já falou sobre probabilidade, né, inclusive no livro 1, né? Se eu comprei acima dessa segunda barra, o stop está aqui. Se eu comprei acima dessa terceira barra, o stop está aqui. O stop inadequado no meio dessa movimentação ele pode ser alcançado numa correção de duas pernas, em retorno de 50% dessa perna. Né? Então, ele poderia, né, ser alcançado. Para fins de argumentação, assuma que você arriscaria até um tique abaixo da abertura da primeira barra do impulso. Então, a título, né, do estudo, quando você estiver fazendo, né, o seu backtest, é importante que você use essa lógica aqui que ele está trazendo. Tá? Se você comprasse a mercado no tique mais alto, quando o impulso tinha 3 pontos da abertura, então você estaria arriscando 3 pontos para ganhar pelo menos 3 pontos. Naquele momento, você acreditava que o mercado teria um movimento projetado para cima igual à altura do impulso, que tinha 3 pontos de tamanho. Ali, né, opa, você tem barra de rompimento, barra de continuidade, em algum ponto você entrou. Então, você entrou antes do mercado chegar, né, naquela terceira barra. Você entrou já na ideia de continuidade. Tá? Você não sabia onde o seu stop estava e ainda não sabia onde o topo do impulso seria, mas sabia que seria pelo menos tão alto quanto onde você comprou. Tá? Então, você está pensando no primeiro movimento inicial que ele falou. Se você comprou e desse ponto a esse ponto tinha 3 pontos, você está esperando que o mercado suba pelo menos 3 pontos. Tá? Que é a lógica, né, de você ter a continuidade ao seu favor. Como você acreditava que o mercado estava em tendência, né, que ele estava, por exemplo, saindo de uma lateralidade, achou que as chances eram melhor que 50-50, de que o mercado subisse 3 pontos antes dele cair e atingir seu stop, né, de 3 pontos abaixo. Né? Então, você acreditava que a probabilidade era de um movimento continuado. Depois que o impulso continuou e atingiu 7 pontos, você mudou a sua avaliação. Agora, você passou a acreditar que, como o mercado estava em uma tendência, as chances são de pelo menos 50-50 de que o mercado iria subir mais 7 pontos antes dele cair 7 pontos. É como ele fez um forte impulso. Esse forte impulso agora tem 7 pontos. A dinâmica é que, com uma correção, né, ou até mesmo às vezes sem correção, o mercado poderia, ou uma pausa, né, uma breve pausa de uma barra, o mercado poderia subir mais 7 pontos. Tá? Então, vejam que ele trouxe, né, uma reavaliação durante essa movimentação. Aqui ele citou ingresso cedo, né, na fase do impulso inicial. Alvo, né, de 1 para 1 inicialmente. Ao usar, ao ver o final, né, do impulso, atualizar a projeção. Então, às vezes você entrou na formação do impulso e aí ainda não havia um microcanal, mas aí digamos que o mercado fez um microcanal de 5 barras. Opa, Luciano, legal. Aqui está o começo do impulso, aqui está o final, aqui teve um doji ou uma barra de baixa. A tendência, né, é que o mercado pague uma projeção, né, de igual tamanho, né, dessa movimentação. Às vezes, né, se o mercado corrigir demais na região dos 50%, ele vai pagar um pouco menos. Tá? Quanto menos ele corrigir, maior a probabilidade dele alcançar, por exemplo, 100% daquela movimentação. Se for um impulso muito forte, né, pessoal? Se for um impulso, por exemplo, uma, né, duas, as barras começam a perder momento, aí ele inicia a fase de canal, você pode pegar 100% dessa projeção e jogar para cima para mirar ele lá no começo do canal, tá? Ele realmente gera uma pausa interessante, tá? Nessa condição aí de alvo. É, você, aqui, né? Nesse momento, você já tinha 4 pontos. Aqui, né, pessoal? A gente já tinha, né, passado por essa parte, que aqui ele fica repetindo 50-50 aqui.
Agora você passou a acreditar, né, que o mercado ainda estava em tendência e as chances são de 50-50, de pelo menos 50-50, de que o mercado iria subir mais 7 pontos antes de cair 7 pontos. Nesse momento, você já tinha 4 pontos de lucro em aberto, em uma operação na qual você estava esperando apenas 3 pontos. Enquanto arriscou 3 pontos, né? Ou seja, quando você entrou durante a formação da movimentação, né, você estava arriscando 3 pontos para ganhar 3 pontos, mas o mercado ele continuou, né, a movimentação de alta ali a seu favor, e você foi, né, administrando e subindo, né, ali a sua possibilidade de lucro, né, que é algo que a gente tem que tentar fazer quando o mercado nos oportunizar. Enquanto arriscou 3, se quisesse, você poderia ter comprado no tick mais alto do impulso, que estava se formando. Assim que o seu risco seria assim, o seu risco seria de 7 pontos, talvez alguns ticks a mais, pois provavelmente você iria colocar o risco um tick abaixo da mínima da primeira barra do impulso. Ele nem coloca na primeira barra, né, pessoal? Ele coloca um tick abaixo. E sua meta de ganho estaria 7 pontos acima. Então, se o impulso teve 7 pontos e você comprou no topo, seu alvo é 7 pontos para cima. Ele está falando, né, de uma movimentação forte, mesmo que o mercado corrija aqui, ó, 7 pontos acima. Tá? A sua meta de ganho estaria 7 pontos acima. No entanto, na sua compra inicial, você ainda estava arriscando 3 pontos, mas agora tinha mais de 50% de chance de fazer um total de 11 pontos. Os 4 desde a sua entrada até o topo atual do impulso, e em seguida mais 7. Então veja que ele foi, né, melhorando, né, a avaliação e foi também adequando e aprendendo com aquilo que o mercado estava fazendo. Mesmo que ele tivesse encerrado com 6 pontos, caberia um novo ingresso, né, para agora a trabalhar a favor, né, desses 7 pontos. Tá? Depois que a quarta barra se formou, que foi um doji, você soube que o impulso de alta tinha terminado no fechamento da barra anterior, 8 pontos acima da abertura da primeira barra do impulso. Nesse ponto, você teria concluído que o mercado tinha 50% de chance de subir mais 8 pontos acima do fechamento do impulso antes de cair 8 pontos abaixo da abertura ou da mínima do impulso. Talvez um ou dois ticks a mais do que os 8 pontos para baixo, visto que o stop mais seguro estava além do início do impulso. Então vejam que ele acaba trazendo a dinâmica também do stop, né? Veja, se o stop está um ponto abaixo, ele acaba jogando essa dinâmica também de um ponto acima, tá? É para equalizar aquela dinâmica do risco que você está correndo, né? Que é o teu risco inicial. Como o impulso foi muito forte, a probabilidade era provavelmente maior, né, do que 60%. Então o doji, né, ele encerra o impulso por significar perda de momento. E a partir do doji, né, você pode trabalhar aquele movimento projetado para cima. Depois, né, nos estudos ali dos gráficos, né, acho que vai fazer um pouco mais de sentido para vocês. Logo que o impulso terminou, começou uma negociação bilateral, e nesse ponto a incerteza aumentou. O mercado corrigiu de forma lateral e descendente, e em seguida iniciou um canal de alta. Né? Então vejam que aqui ele está trazendo, né, uma continuidade para aquela proposição que ele está trazendo. Né? Então, logo que o impulso terminou, começou uma negociação bilateral. Então, teve a fase de impulso. Né? Vamos colocar aqui. Ó. O mercado teve a nossa fase ali de impulso, né? Igual ele trouxe, né? 3 bases, elas foram reduzindo de tamanho. E depois a gente teve ali um doji. E aí ele falou que o mercado corrigiu de forma lateral e descendente. Quando o mercado corrige de forma lateral, pessoal, isso indica que essa correção, né, ela teve retomadas de máxima, tá? O que é uma correção lateral? É uma correção, né, de que o preço ele tem H1, ele tem H2, né? Ela é uma correção que o mercado vem, né, de maneira lateral. Então, o mercado tem retomada de máxima, tem perda de mínima, tem muita sobreposição de barras, tá? Então ela teve uma correção lateral. O mercado corrigiu de forma lateral a descendente. Lateral a descendente quer dizer que ele teve uma perna 1 e que a perna 2 veio abaixo da perna 1. E em seguida iniciou, né, um canal de alta. Então ele teve uma correção de duas pernas, né, e em seguida o que ele fez? Iniciou um canal de alta. Então ele realmente entrou, né, naquela movimentação de impulso e canal. E o alvo, né, de uma possível, né, realização de lucro seria os 8 pontos inicial lá daquela movimentação que ele veio trazendo. Tá?
corrigiu de forma lateral, a descendente, e em seguida iniciou um canal de alta. Embora o mercado possa ter feito um movimento de alta em forma de perna 1 igual a perna 2, a partir do início da correção, onde o impulso foi a perna 1 e o canal foi a perna 2, quando o impulso é muito forte, o alvo mais confiável é aquele baseado na abertura da primeira barra do impulso até o fechamento da última barra do impulso. Ele falou, pessoal, que geralmente, né, a gente pensa em perna 1 igual a perna 2. Só que se o impulso for muito forte, então ele está trazendo duas leituras. Uma, Luciano, o impulso não foi tão forte. Essa daqui é a minha perna 1. Ela é desse ponto, do ponto A ao ponto B. E o mercado corrigiu, fez uma correção lateral, né, a descendente de duas pernas, e aí ele iniciou uma etapa de canal. Vocês concordam que quando, né, eu tenho esse movimento aqui, ó, a partir da mínima, né, dessa movimentação aqui, ó, ele pagou que a perna 1 foi igual à perna 2, né? Pagou o movimento projetado. Só que, quando esse impulso ele for muito forte, mesmo que ele inicie uma etapa de correção, como essa, e ele iniciou impulso e canal, ao invés dele pegar só esse movimento aqui, ó, perna 1, né? E que aqui vai ser perna 2, ele vai pegar aqui esse movimento aqui, ó, vai ser deslocado 100% para cima e vai ficar maior. Tá? Por quê? Porque ele desconsidera a correção. E aí, nesse caso, quando ele fizer o ápice do canal, se tiver umas 3 puxadas nesse alvo, aqui é interessante você realizar lucro total. Tá? Porque foi um impulso grande e o canal, né, ele tende também a iniciar uma lateralidade. Muitas vezes é nesse tipo de movimento projetado, né, que o mercado acaba iniciando essas lateralidades. Então, quando o impulso for muito forte, o alvo mais confiável é aquele baseado na abertura da primeira barra do impulso até o fechamento da última barra do impulso. Então, ele vai considerar direto essa movimentação aqui, desconsiderando, né, que a perna 1 vai ser igual à perna 2 a partir da correção. À medida que o mercado faz um rally, a probabilidade de preços mais alto diminui lentamente. Quanto mais o mercado sobe, mais a probabilidade diminui. Quando o canal de alta alcançou cerca da metade da distância até o alvo do movimento projetado, a probabilidade direcional de movimento equidistante caiu para 50 a 55%. Então, opa, Luciano, o mercado andou metade, né, dessa movimentação aqui, ó. Tá? Quando ele chegou à metade, ele já falou que a probabilidade ela já caiu, né, para 50 a 55%. A incerteza novamente estava muito alta. Lembre-se que um canal de alta geralmente é seguido por um movimento de baixa de volta ao fundo desse canal. Um canal de alta normalmente é uma bandeira de baixa. Então vejam que quanto mais, né, esse canal ele se prolonga, mais, né, existe a chance, né, de que ele vai se tornar uma bandeira de baixa para um teste do início do canal. Tá? É, de volta, né, para o fundo desse canal, para em seguida haver pelo menos um repique de preços. Isso aqui é aquela dinâmica que a gente havia falado lá do mensal, né, pessoal? Quando ele voltou lá no início daquele impulso de baixa, a gente espera, né, pelo menos um repique dos preços ali. Por quê? Porque por repetição, né, o mercado repete mais esse tipo de cenário. Portanto, o canal de alta foi, na verdade, a primeira perna de uma lateralidade que ainda não tinha se formado. Então vejam só, ele está trazendo, né, que a primeira perna, né, do canal de alta ele acaba sendo, né, o início, né, de uma grande lateralidade que ainda não tinha se formado. Então eu tenho o impulso, né, e a primeira perna do canal, ó, primeira perna do canal. E aí ele foi, ó, trabalhando em etapa de canal. Esse canal às vezes tem 3 puxadas, quebra a linha de tendência, né, testa o ponto de inflexão, volta, né, faz um topo mais baixo, troca de polaridade. Ele chegou aqui, ó, no início do canal. O início do canal, ele trouxe aqui, ó, portanto, o canal de alta foi, na verdade, a primeira perna do início de uma lateralidade que ainda não tinha se formado. Primeira perna de uma lateralidade que ainda não tinha se formado. Ela se forma quando o mercado, né, como um canal de alta se forma como uma bandeira de baixa e ele volta para testar essa movimentação. Tá? Então aqui, a primeira perna de uma grande, ó, lateralidade, ó, de uma movimentação macro maior. Tá? Isso aqui é aquilo que a gente desenhou no mensal, que eu já havia falado para vocês. Então a máxima do canal de alta é a primeira perna, né, é, de uma lateralidade, né? A máxima do canal de alta. Ela passa a ser a primeira perna, né, de uma lateralidade ampla e a primeira perna da correção passa a ser a possibilidade do fundo, né, de uma grande lateralidade. Vejam, né, que o mercado ele repete muito esse tipo de estrutura. Acaba sendo bem interessante também você observar. Portanto, o canal de alta foi, na verdade, a primeira perna de uma lateralidade que ainda não tinha se formado. Canal de alta, tá?
Uma vez que o mercado fez isso até a região do alvo do movimento projetado, ela era provavelmente o ponto mais alto dessa lateralidade incipiente. E as chances favoreciam um movimento de baixa. Então, quando o mercado finalmente, né, aqui é o impulso, opa, né, ele fez a etapa de canal, né? Deixa eu só reduzir esse impulso aqui, ó. Ou aumentar o canal, né, pessoal? As duas, uma, né? E aí aqui a gente tinha, por exemplo, desse ponto a esse ponto, e aqui seria o 100%. Ele paga os 100% e inicia essa movimentação na outra direção. Então, a máxima do canal, máxima da lateralidade, e o início, né, da primeira correção, muitas vezes vai ser o fundo dessa lateralidade. Então, o mercado já cria, né, um novo possível range, tá, para ficar trabalhando ali como lateralidade. Então, quando ele chegou, né, no movimento projetado, né, do início, né, desse impulso, iniciou, né, a possibilidade de um movimento de baixa. Para testar o quê? O início do canal. E por que isso, Luciano? Porque canais de alta tendem a ser boas bandeiras de baixa. 75% das vezes, né, pessoal, ele vai romper a linha de tendência e não a linha de canal. Isso é, na verdade, para todas as lateralidades. Essa é uma excelente área para realizar lucro de suas compras. E como muitos traders realizam lucros na área de movimento projetado, o mercado começa a corrigir. A maioria dos traders não irá procurar novamente por compras de maneira agressiva, até que o mercado retorne até aproximadamente o fundo do canal. Vejam que depois que o mercado pagou, né, aquela dinâmica de movimento projetado, ele traz, né, que as compras, né, elas deixaram de ser interessantes até que o mercado, ó, vem aqui testar o início do canal, tá? Compras, né, pessoal, de maneira mais forte, pensando embaixo numa lateralidade, tá? Até que o mercado retorne ao fundo do canal. O fundo do canal está aqui, tá, pessoal? O início do canal. Onde um fundo duplo geralmente se forma. É aqui, ó, esse fundo, né, com o retorno do preço para essa região. Essa área também é um magneto. Os compradores começam a comprar novamente, os vendedores que venderam no topo do canal irão realizar lucros. Como o mercado está agora de volta ao fundo da lateralidade em desenvolvimento, a probabilidade direcional favorece ligeiramente os compradores. Por quê? Porque fez um fundo duplo baixo, né, no início do canal. Depois a gente vai ver mais exemplos no gráfico, né, pessoal? Se não fez ainda tanto sentido agora, né, vai fazer um pouco mais depois. Tá? Uma vez que o mercado entra em lateralidade, a probabilidade direcional de um movimento equidistante é novamente 50-50, sempre que o mercado estiver próximo do meio da lateralidade. Então, o meio da lateralidade é quando você tem a menor probabilidade de direção. Por isso que no meio da lateralidade geralmente a gente não atua. Se o seu risco for de X pontos, você tem 50% de chance de fazer X pontos antes do seu stop ser atingido e 50% de chance de perder X pontos antes de sua meta de ganho ser alcançada. Não é um local para você abrir operação. Esse é um subproduto dos mercados quando estes são relativamente eficientes. Na maioria das vezes, eles são eficientes e as chances de fazer X pontos antes de perder X pontos são próximos a 50-50. As melhores operações ocorrem quando as chances são melhores do que 50-50, 60%, 70%, né, ou mais de probabilidade. Mas isso geralmente ocorre durante impulsos que são emocionais. Se movem rapidamente e são difíceis de entrar. Pessoal, impulso, né, você tem que tentar participar. Né? Se você não conseguiu participar da perna 1, a gente tenta participar da perna 2. Né? É o que geralmente a gente acaba tentando fazer. Né? Isso quando a gente está falando, né, de um movimento inicial. Se esse impulso for muito forte, aí é baixar o tempo gráfico, né, e ir, né, para tentar participar. Ele não está dizendo que vai ser fácil, ele está dizendo que os impulsos são emocionais, que eles se movem rapidamente, que são difíceis de entrar. Os traders entendem isso e é por isso que o impulso cresce tão rapidamente, sem qualquer correção. Toda vez, né, que você vê o mercado indo direcional, que você fala, nossa, eu queria uma correção, eu queria uma correção, normalmente é quando ele vai subir mais, tá? É aquela lógica, né, de que o mercado está num sistema, né, de urgência, né? Ele está seguindo, né, de maneira muito rápida, né? Aqui uma informação, né? Não operar no meio de lateralidade. Então ele vai subir rapidamente sem qualquer correção. Os traders continuam aumentando suas posições durante todo o caminho de alta, porque eles sabem que até que o impulso termine, as chances de ganhar, tanto quanto eles estão arriscando, são melhores do que 50-50. E as chances caem para cerca de 50-50 assim que o canal está bem adiantado na sua formação. Então,
Quanto mais amplo esse canal vai se tornando, né, mais ele vai chegando naquele potencial de lateralidade, né, que é 50-50. Quando esse impulso está se formando, os traders não sabem se haverá uma correção antes de que o mercado suba mais, mas eles estão confiantes de que ele irá subir no curto prazo. Então a gente não sabe até onde vai, mas a gente sabe que ele vai continuar indo, né? A princípio, até ter pelo menos a primeira pausa, né? A primeira correção. Em vez de esperar por uma correção que pode nunca vir e por isso ficar de fora de uma operação muito boa, eles compram o mercado ou em correções de 1 a 4 ticks e arriscam aproximadamente a mínima do impulso. A lógica do stop, né, acaba sempre ficando na mínima do impulso. Então, quanto mais barras a gente demorar para participar, mais caro vai ficar, né, o teu ponto de stop inicial. Então, aumentar a posição na fase de impulso, né, se eu já tiver posicionado e o mercado apresentar qualquer tipo de correção, por exemplo, nos 5 minutos, eu posso aumentar a posição. Né, se eu entrei pequeno ali inicialmente e agora finalmente ele corrigiu, eu posso aumentar, né, minha posição. Impulso se formando, não sei se haverá correção, mas esteja confiante de que ele irá subir mais e compre, né? Não fique de fora. Né? São algumas informações que eu acabei deixando ali para mim mesmo, né? Enquanto eu ia lendo e relendo aqui o mesmo livro, tá, pessoal? É, essa urgência está por trás da formação dos impulsos. E o aumento do risco mantém os traders de fora. Para quem não consegue lidar com esse risco, né, porque ele não conhece a probabilidade, né, do impulso levar a algum tipo de movimento projetado, ele acaba ficando de fora. Por isso que você tem que fazer um monte de backtest, né, que é para você conseguir, né, finalmente participar desse tipo de movimentação. Se você não fizer backtest, você não vai entrar, né, e você não vai operar, né, sempre da mesma maneira. Então, você vai precisar fazer vários backtests, né? Mesmo que eu leia isso aqui, mesmo que eu fale para você diariamente ali, você vai ter que fazer a sua parte. Tá? A maioria dos iniciantes não está disposta a arriscar 3 a 7 pontos. Em vez disso, eles deveriam simplesmente comprar uma pequena posição, talvez um quarto de sua posição normal, assumir o risco, pois isso que as instituições estão fazendo. Então, cara, quem movimenta realmente o mercado ainda está comprando. Imagina, né, para nós ali, né, a gente não tem potencial para gerar esse tipo de movimentação, né, que é essas movimentações direcionais, né, de um mercado ali de modo sempre comprado, né, um mercado no modo sempre vendido, né, um mercado direcional. Então, se eles ainda estão comprando, por que você não poderia estar comprando? Né? Se as instituições que deslocam o mercado estão fazendo isso, estão comprando fechamento, meio de barra, né? Fechamento e meio de barra para continuidade, por que você não poderia estar fazendo a mesma coisa? Elas entendem a matemática e, assim, não têm medo de entrar na operação. Esse movimento em direção a um mercado de 50-50 é a base de todas as operações de movimento projetado. O mercado sai de uma proposição onde ele tem clara direção para ir para uma negociação de novo mais bilateral. Às vezes é fase de canal ou lateralidade, né? Fase neutra, né, do mercado. Aqui é mercado unidirecional, lateralidade é mercado bilateral. As probabilidades estão desequilibradas. Desequilibradas como assim, Luciano? Os compradores estão, né, dominando, então os vendedores estão de fora. Então não há equilíbrio entre comprador e vendedor. Os compradores é que estão dominando. Então na fase de impulso, desequilíbrio. Quando ele chega na TR, né, que seria a lateralidade, a gente tem uma etapa de equilíbrio. As probabilidades estão desequilibradas e o rally para o movimento projetado é uma tentativa de restabelecer a incerteza. Então, sempre que o mercado se desloca, né, num rally forte, e ele vai tentar alcançar aquele movimento projetado, é para ele voltar para essa região de incerteza, essa região de lateralidades, a região onde é possível ter um novo acúmulo, né, ou um acúmulo de pressão, ou compradora ou vendedora, né, alguém vai passar a dominar ali durante aquela lateralidade, tá, em um mercado, né, bilateral. O mercado invariavelmente vai além e precisa voltar à zona de conforto. Então, o mercado, o que acontece? Invariavelmente ele vai além e ele precisa voltar para a zona de conforto, para o preço médio, para próximo das médias, né? Esses movimentos eles não conseguem se prolongar infinitamente, né? A microcanais, né, pessoal? Assim, no nosso mercado a gente chega a ter, né, às vezes até 15 barras sem nenhuma correção. Se você voltar, né, e fizer backtest, né, até trouxe, né, essa situação ali para vocês, né, que o microcanal ele pode ter 15 barras sem nenhuma correção real, às vezes ele até tem pausa, né, que é barra de baixa, mas perda de mínima real, às vezes dentro do nosso mercado a gente tem 15 barras, né, sem nenhuma correção. Então é interessante você pensar nisso, né, antes de iniciar a primeira correção. Tá? Geralmente essa primeira correção, né, ela vai parar em algum nível de resistência. Geralmente não, né, sempre.
para um mercado de 50-50, né? E aí ele voltando para a região de equilíbrio, né? Onde compradores e vendedores têm localização, né? A área de movimento projetado é uma área que vai além das probabilidades de equilíbrio. E nela as probabilidades favorecem brevemente os vendedores. Quando o mercado chega, né, no nível de realização de preço, ela favorece mais os vendedores. Assim que o mercado corrige até o fundo do canal, as probabilidades novamente vão além do equilíbrio, mas dessa vez ficam a favor, né, dos compradores. Então o mercado está sempre transitando, né, para uma região onde vai ter o outro lado com muito interesse. Onde que os vendedores vão ter interesse, Luciano? Em alvo de movimento projetado. Onde, Luciano, às vezes em movimentação micro, em wedges, movimentações de três puxadas, em topos duplos, porque nesses níveis de preço, às vezes alto, né, a bandeira final vai sinalizar apenas um topo duplo, às vezes não vai ter as três puxadas, né, mas vai ter uma, depois o mercado volta para a mesma região e depois ele tem uma boa reação, tá? Quando o mercado faz o repique de volta em direção ao meio da lateralidade em desenvolvimento, as chances ficam novamente de cerca de 50-50 e o mercado está em equilíbrio. Então, no meio, pessoal, da lateralidade, é onde a gente não vai abrir posição, tá? Eu tenho um range, Luciano. Tô aqui, ó. Eu tenho uma barra aqui dos 60 minutos, né, por exemplo, que me fez isso daqui, ó. E aí, a gente está olhando o preço, né, eu tenho aqui esse extremo e tenho esse extremo aqui que ficou, né? O preço está aqui, ó, trabalhando dentro desse range. A barra seguinte, né, faz uma movimentação, né, de queda, né, aqui, ó. A barra seguinte fez uma movimentação de baixa. Vejam que o fechamento dela ainda foi na região central aqui, ó, da lateralidade. O Alf citou, pessoal, que quando a gente está no centro aqui, ó, a região é 50-50. Eu não tenho proposição de que vai subir nem de que vai descer. Ele pode fazer qualquer das duas coisas, tá? Opa, Luciano, mas em lateralidade a gente entende que dentro do terço superior eu tenho uma região de venda, né? Dentro do terço superior eu tenho uma região de venda. E dentro do terço inferior eu tenho uma região de compra, tá? E no meio da lateralidade é uma região neutra, onde ele citou, né, que ela é uma região, né, que está em equilíbrio, 50-50, não tem, né, uma boa probabilidade, nem a favor de compra, nem a favor de venda. Mas quando ele finalmente ele chegar, né, aqui nessa região de compra, eu tenho a possibilidade de tentar encontrar algum tipo de barra de sinal aqui embaixo na lateralidade, tá? Eu posso tentar comprar um fundo duplo anterior, né, já que fundo duplo é uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, baixo numa lateralidade. Eu posso tentar comprar uma wedge, né, uma movimentação menor, aqui baixo na lateralidade, tá? Comprar no risco ou comprar barra de sinal, né, a compra de H3. Então eu posso estar realizando esses trades aqui, posso estar realizando, né, os outros trades de venda da mesma maneira. Aqui, ó, eu posso vender uma falha, né, de rompimento de um topo duplo, acreditando que eu já estou alto na lateralidade e que aqui o mercado vai retornar. Eu posso vender uma wedge, né? Eu posso vender uma wedge com um topo duplo. Tá? Por quê? Porque por essa localização eu não poderia estar abrindo compra aqui. Assim como por essa localização eu não posso estar abrindo venda, mas eu posso estar tentando administrar setups, padrões, estruturas lógicas que me levem ao centro da lateralidade, me levem à região de equilíbrio. Tá? Isso daqui, pessoal, é verdade e funciona por um tempo. Tá? Então, 80% das tentativas de rompimento, elas inicialmente vão falhar. Tá? Isso não vai durar para sempre. Em algum momento o mercado ele vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Ele vai ter um rompimento e continuidade dessa lateralidade. E isso vai transitar para um canal que vai transitar depois para uma lateralidade. Está dentro daquela lógica, né, de ciclo de mercado infinitos, né, que a gente também já deu uma estudada aqui no canal, beleza? Para o estudo de hoje era isso, pessoal. E no próximo estudo a gente fica já somente com a análise gráfica, né? E aí a gente já encerra também o capítulo 7. Isso é, capítulo 7. A gente encerra aqui o capítulo 7 de movimentos projetados baseados no tamanho da primeira perna, né, que é o impulso, beleza? Valeu, pessoal. Um forte abraço para vocês, um bom final de semana e bons estudos e até mais. Valeu!